Fala, meus amigos! Como é que vocês estão, rapaziadinha? Hoje quero conversar com vocês sobre uma coisa que acontece muito aqui nos vídeos desse canal. Eu mostro muito aqui as manutenções que eu faço nesse meu carro, né? Fiat Bravo, ano 2013, motor é torque, câmbio manual. E gosto muito de mostrar os valores. Às vezes eu compro peças, eu mostro pra vocês o valor da peça, mão de obra, esse tipo de coisa. Não só em caráter de informação, curiosidade, para caso a pessoa queira comprar esse carro e quer saber ali quanto custa para manter e tudo mais, como também ali para mostrar assim a realidade, né, de quem tem esse carro, né. Basicamente eu falei as duas coisas de forma diferente. De qualquer forma, eu gosto de mostrar isso aqui para vocês, e muitas das vezes nos vídeos muita gente repara na disparidade de valores, que é quando você, por exemplo, vamos supor, vai fazer um serviço na suspensão, faz ali full mecânico, né, o mecânico compra peça e tudo mais, do que quando você vai, por exemplo, igual agora no vídeo dos amortecedores, né? Eu achei muito caro os amortecedores fazendo na oficina, e eu mesmo fui lá e comprei, e foi uma disparidade de preço assim até que significativa, né? E aí fica aquela questão, pô, as oficinas elas botam um lucro, assim, uma porcentagem de lucro em cima do valor das peças? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes, cara, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito há um tempo, mano, considere se tornar-se membro. Você vai estar ajudando bastante o canal. Então não vai estar acreditado no final dos vídeos, e você vai ter vídeos antecipados. Beleza, meus amigos? E é isso aí, obviamente deixa seu like e comenta aí que eu vou estar esperando todos os comentários. Show? Então, bora lá! Bom, quando você vai numa oficina mecânica, né, vamos supor, tá com barulhinho ali na suspensão, precisa fazer alguma coisa, né? Chega lá, deixa seu carro lá, fala com o mecânico, ou deixa seu carro lá, ou fica lá, tanto faz. Ele vai olhar o teu carro, vai analisar, se precisar andar, vai andar. As boas oficinas, elas vão mostrar o problema, né, vão mostrar a peça, né, digamos assim, que está com problema, como que ela se comporta, como ela deveria se comportar, mesmo você não entendendo, né, porque tem oficina, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu já peguei muita oficina assim, que você tá com problema, fala qual é o problema, fala qual é o sintoma, na verdade, né, e o cara só manda o orçamento e é isso aí, show. Se vira se quiser pagar, se não quiser pagar, se não quiser pagar, e às vezes você questiona mais o problema, o cara tipo, fica... Enfim, as melhores oficinas elas vão mostrar para você o problema, seja por vídeo, seja pessoalmente, tanto faz. E aí, obviamente, após isso eles vão mostrar ali o orçamento, né, o valor das peças e tudo mais. Geralmente é uma nota ali fiscal padrão, vai ter ali o valor da peça, mais o valor da mão de obra. Muitas oficinas aqui no Rio de Janeiro, elas, pelo menos a maioria delas, você tem que confiar muito no valor daquela peça que está ali naquela nota fiscal. Eu já fui em uma oficina, que eu ia muito, inclusive, não vou mais por outros motivos, mas eu já fui muito numa oficina, na verdade eu até vou de vez em quando, tá? Nessa oficina. Que quando eu precisava fazer alguma manutenção, e aí o cara me dava ali o orçamento, a manutenção que tinha que ser feita de fato, ao final de tudo, ele me dava ali o cupom fiscal da oficina, a nota fiscal da oficina, né, do serviço, mais a nota fiscal das peças, né, que foram compradas, né. Eles tinham ali o fornecedor deles, e aí o fornecedor deles passava o preço para mim. Geralmente esse preço que passava para mim era um preço totalmente compatível com o valor de peça no mercado. Exemplo, um amortecedor dá R$700, eu ia lá, dava um Googlezinho ali, rapidinho, R$700, tipo, compatível com o mercado, não era muito exorbitante. E aí ao final de tudo eu recebia nota fiscal que essa oficina comprou a peça, aí eu conseguia ver a marca, eu conseguia ver o horário, tipo, tudo bonitinho, sabe? E às vezes até eles me davam também a caixa e a peça antiga, ou seja, absurdamente confiável e coerente, pelo menos nesse ponto, sabe, com os valores. Mas eu já peguei oficina, por exemplo, que eles me davam ali a nota fiscal deles, personalizada, bonitinho, no sisteminha e tudo, só que aí alguns valores ficavam meio estranhos. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu precisei fazer uma manutenção no ar-condicionado desse carro, não estava gelando. E aí eles falaram, olha, eu vou precisar fazer uma carga de gás, provavelmente. Depois eles me deram o status, e aí era a bobina do ar-condicionado do Fiat Bravo, que é muito comum ela parar de funcionar, tá? É muito comum. E é uma manutenção muito, assim, simples e barata de fazer. Não é tão barata, né? Mas é simples de fazer, né? Se tu for num especialista de ar-condicionado, ele vai resolver isso assim, ó, rapidão. E se ele não tiver peça, ele vai comprar, e não é caro de manter. Quer dizer, não é caro de comprar, né, no caso. Aí eu fui nessa oficina, né, eles precisaram chamar um terceiro, beleza? E aí na nota fiscal ficou mais ou menos assim. A carga de gás ficou mais ou menos R$300, 350, até onde eu lembro. Eu vou tentar acessar, inclusive, esse orçamento, vou botar aqui os valores exatos para vocês. Foi mais ou menos R$300 a carga de gás.
E aí você que já mexeu nisso no seu carro, provavelmente você já vê que esse valor é muito discrepante, né? Uma carga de gás num... Cara, a mais cara deve ser uns R$150. Aí a troca da bobina, a peça, eles me cobraram, foi em volta ali de R$300 a R$400. Foi um valor muito acima do mercado, eu não vou lembrar o certo, mas foi um valor acima. E eles cobraram um serviço de extração do compressor, né? Para extrair o compressor, porque eles tiveram que mandar para um terceiro. Ah, lembrando, essa oficina que eu fui, eles não mexiam com ar-condicionado, não eram especialistas nisso. Então eles mandaram para um terceiro fazer esse serviço, né? Eles tiveram que extrair o compressor, mandar pro cara, o cara trocar a bobina e tudo mais. Quando eu fui ver, cara, o valor ele saiu muito acima do que eu tava planejando, do que eu tinha pesquisado antes mesmo de fazer a manutenção. Só que eu só me questionei desses valores depois de ter pago, né? Isso aqui foi a maior cagada que eu já fiz. Eu fazia muito isso, hoje em dia eu já questiono um pouquinho mais. Mas assim, isso é uma coisa que eu fazia muito. E aí eu mandei lá no grupo do Reddit, no subreddit do carros. A galera falou, tá muito caro, carga de gás tá muito caro, essa bobina não é cara, se pesquisar no Google, tudo não é caro. E aí eu peguei todas as outras manutenções que eu fiz com esse carro, nessa oficina. E aí eu comecei a pegar muitas coisinhas. Alinhamento, muito mais caro. Eu já precisei trocar coxins desse carro. E os coxins neles eram muito mais caros do que o que estava ali, por exemplo, se eu pesquisar em qualquer autopeça ou no Google. Muito mais caro. Tudo bem que na internet não dá pra confiar 100%, tá? Na internet, geralmente, às vezes você vai achar uma peça muito barata, quando você vai ver ela é uma paralela, só que uma paralela não primeira linha, tá? Mas, assim, a média tava muito acima. Foi aí que eu vi que, por exemplo, eu percebi que os caras não estavam mandando o cupom fiscal das peças. E aí eu tinha que ir no confiômetro, né? De que eles estavam fazendo um bom serviço. E aí, obviamente, eu não comecei a não voltar lá, porque qualquer coisa simples que eu ia fazer, basicamente eu voltava com uma OS aí de um orçamento, né? De mais de R$1.000. Foi aí que eu comecei a ir nas autocenters. E sim, quem conhece sabe que autocenter não é confiável. Principalmente as grandes elas são bem complicadinhas. Você tem muitos casos aí na internet, do Celso Russomano, Patrulha do Consumidor e tanto faz, de gente que deixou o carro lá e volta com um orçamento ali de R$5.000, R$10.000, às vezes R$15.000 em manutenções simples. Eu sei, calma. Mas eu comecei a ir em autocenters, não as grandes, tá? As grandes eu evito ao máximo, porque eu também já fui pra fazer. Só troca de pneu e tive um orçamento muito caro. Eles botaram coisas ali que não precisavam fazer no meu carro. Eu posso falar isso depois, mas não é tema pra agora. Mas eu fui num autocenter, que eu inclusive já mostrei aqui nos vídeos, só pra trocar óleo, filtros e tal. E aí eu comecei a perceber que eles só me cobravam o valor das peças. E no final ficava um valor assim, até que bom, cara, até que acessível. Ali eles me cobravam o valor do óleo, dos filtros e tudo mais. E aí eu pensei, pô, cara, esses caras não devem tirar lucro, não é possível. E aí eu parei um pouco a pensar, falei, cara, tá, peraí, eles só estão cobrando o valor da peça, né? Eu fui fazer outras manutenções também nessa autocenter e eu vi que, na verdade, não é que eles não me cobram, só cobram o valor da peça. O valor da mão de obra, ela tá embutida ali, certo? O porém, é que, tipo assim, essas autocenters, na verdade quase todas, eles têm a vantagem, frente às oficinas, que eles já têm a peça ali, entendeu? Por exemplo, o óleo, filtro também, né? Mas óleo, pô, é 50/30 desse carro. Então, tipo, qualquer carro ali, praticamente com motor aspirado, mesmo ano desse cara, ele vai usar o óleo 50/30, principalmente Fiat. Então, eles compram um lote ali, um monte de óleo. Então, pra mim, a unidade que sairia, por exemplo, no cupom fiscal, na nota fiscal deles, do serviço, sai ali, sei lá, acho que é R$20 cada uma, não lembro certo, R$20 a R$30. Se eu fosse comprar, sairia numa autopeça, sairia esse mesmo valor de R$20 a R$30, mas eles comprando em lotes bastante, deve sair a R$5. Mesma coisa o filtro, né? O filtro lá no orçamento dele estava ali em média de R$50, R$50, filtro do motor. E aí se você for numa autopeça, é a mesma coisa, R$50. Por quê? Porque eles têm inúmeros filtros ali e com certeza quando eles compraram, eles pagaram, sei lá, R$20, R$10, entendeu? Então assim, nas autocenters, quando você vai fazer qualquer coisa assim, geralmente, deixa eu só dar lugar pro carinha aqui. Então assim, você vê que as autocenters, eles têm essa meio que vantagem frente às oficinas, porque eles já têm peças em estoque ali, a maioria das peças eles já tem em estoque, beleza? Peças de suspensão também, eu já precisei fazer coisa de suspensão lá na Zona Norte, e eles já tinham as peças lá, coifa, bieleta, batente, às vezes amortecedor eles vão ter, às vezes, não sempre, amortecedor de Fiat Bravo não é tão fácil de encontrar, mas por exemplo, se fosse de um Palio, provavelmente eles teriam, entendeu? Então você vê que, tipo assim, eles comprando essas peças em lote e já deixando em estoque, eles têm uma vantagem muito grande frente às oficinas. Tanto que eles não têm aquele delay. Por exemplo, você chega com o carro lá, precisa trocar, sei lá, kit amortecedor. Você vai numa oficina normal, eles vão precisar ir lá no fornecedor, comprar, às vezes pegar um entregador que só é feito para isso, né? O cara tem oficina que tem um cara que é só, que ele vai nos fornecedores, compra peças e trazer para a oficina para botar.
Tem oficina que tem que remanejar um mecânico para poder fazer isso, ou um assistente que também faz isso, entendeu? Ou seja, é um funcionário à parte que precisa ser pago para poder pegar as peças e trazer, ou às vezes até mesmo a própria oficina, a própria autopeça, ela tem um entregador, que aí ele entrega a peça por uma taxa que geralmente é repassada pra gente, né? Esqueci de falar, mas aquele primeiro exemplo que eu dei, que o cara aqui da oficina que me dava o fiscal das peças, às vezes ele me repassava o valor de alguma entrega, entendeu? Porque provavelmente o entregador deles, o carinha lá que pegava as peças, ele não tava lá e tal, e aí precisava pedir pra alguém entregar, ou um Uber, alguma coisa assim, e aí o valor vinha pra mim. Então assim, você vê que tudo isso que eu falei aqui, pessoal, é custo operacional. A Autocenter, ela tem um custo operacional menor, mas porque eles têm um depósito, eles têm a administração, ele tem toda a logística de ter ali as peças guardadas, organizadas, catalogadas, esse tipo de coisa, que são compradas ali em lote, e aí eles conseguem um valor menor, e a gente tem a ilusão que a gente não está pagando mão de obra, sendo que no final a gente está pagando mão de obra sim, até porque os funcionários da Autocenter são mecânicos é mão de obra especializada, não é mão de obra barata, então tudo isso está embutido no preço, tanto que se você for ver, ainda assim, eu falei aqui dos exemplos de troca de óleo, beleza, é um valor a menos, mas vai ter outras peças, por exemplo, de suspensão, igual eu falei aqui, ou melhor, que eu já mostrei nesse canal, eu precisei trocar kit de bandeja, eles me cobraram R$350, R$370 mais ou menos, só que uma bandeja boa, de marca boa, desse carro aqui é 280, eles me cobraram 300 e pouco, já com a peça trocada, entendeu? Mas, se eles pagaram ali, por exemplo, R$200 na bandeja, ou seja, eu tô pagando a mão de obra, eu tô pagando toda a estrutura, eu tô pagando tudo, sabe? Eu, cliente, tô pagando tudo. Porque, mano, não existe almoço grátis, entendeu? E é normal, rapaziada, não é normal. Não tem o que fazer. Já as oficinas normais que não tem estoque, que às vezes precisa tirar um mecânico, um funcionário pra ir lá comprar, ou às vezes tem que ter um fornecedor. Caramba, esse caminhão aqui vai me atrapalhar, mano, pra entrar ali. Poxinha, rapaziada. Vocês vão ver uma retomadinha aqui, eu acho. Esse caminhão ele vai entrar igual, ó, já tem um outro caminhão ali na faixa da direita. Cara, aqui é triste pra entrar, velho. Ó. Ah, não vai atrapalhar não. Só esperar esse caminhão passar. Ai, filho. O táxi apareceu do nada, pai. Ah, dá pra ir. Não, a pista central tá, tá cheia. A galera me pergunta por que eu não vou pra pista central da Avenida Brasil. Porque essa hora aqui, geralmente que eu passo aqui 1h, meio-dia, cara, essa pista central ela fica muito lotada. Muito lotada. A galera, todo mundo tem o mesmo pensamento. Vamos pra pista central. E ela fica lotada, mano. Entendeu? E aí lá mais pra frente, até Deodoro, ela fica lotada. Então pra mim não vale a pena. Eu prefiro ficar aqui, que eu fujo um pouco do trânsito, não tanto. Mas eu consigo ali agilizar meu tempo. Acabou que a gente não fugiu do trânsito, né? Mas enfim. As oficinas elas vão ter esse outro custo operacional, que não é o custo de armazenar, de organizar, mas sim um custo de manter, de pagar um funcionário para ir buscar, ou um assistente, de pagar ou o entregador com o fornecedor, entendeu? E aí geralmente o entregador, acho que para eles é o melhor dos mundos, porque ele repassa ali o valor do cliente, mas ainda assim existem oficinas que não deixam muito claro o valor de algumas peças, entendeu? De alguns serviços externos, né? Não só peças também, né? Mas serviços externos, né? Por exemplo, o que eu falei ali da oficina que, por exemplo, a segunda oficina que eu dei aqui, né? Eles não faziam manutenção em ar-condicionado, eles precisavam retirar o compressor para levar para um terceiro, para ele mexer, e aí provavelmente o terceiro ele cobrava um valor até que justo, e aí eles botavam o lucro, não um lucro, né, mas um custo operacional em cima do valor dessas peças. E qual é o custo operacional? Simplesmente o cara retirar o compressor, levar para o especialista, o especialista vai mexer, tem que ter a agenda do especialista, e aí o funcionário tem que ficar aguardando, tem que monitorar, tem que cuidar. Tudo isso era o que eu mesmo poderia fazer, mas eles estão fazendo para mim. E aí quando você vai ver, o valor fica muito acima. Tanto que, quando eu levei para mexer a mesma coisa, né? Inclusive, é loucura, né? Mas eu mexi nessa bobina aqui e depois ela deu problema de novo. E eu falei, não, eu vou levar num especialista em ar-condicionado. Ele me cobrou, cara, um valor, tipo, irrisório. Tipo, foi 1/3 do que eu gastei no outro. 1/3. E ele resolveu assim, ó, rápido. Ele não precisou tirar o compressor, porque o cara tá acostumado, né? Ele tá acostumado a mexer em bobina, tanto que ele me falou, a bobina desse carro aqui, ela dá muito problema mesmo. Esse modelo de bobina, né, da Fiat, dá muito problema mesmo. Ele só pegou, mexeu na bobina, não precisou trocar, ele só tirou a bobina e refez a ligação dela, que é a que queima, né? O fiozinho ali que queima. Ele refez, reforçou e falou, ó, reforcei, dificilmente vai dar problema agora. Porque essas que vêm de fábrica, elas são muito... Não é nem que vem de fábrica, né? Eita, busãozão.
Mas a que estava ali no meu carro, né, que inclusive era nova, ele refez a ligação, falou, ó, não vai dar problema mais agora. E aí, eu já peguei inclusive um bom mecânico agora, um bom mecânico pelo menos de ar-condicionado, que se der problema de novo no ar-condicionado desse carro, eu vou levar lá de novo e eu sei que ele vai resolver rapidinho. Ah, e detalhe, ganhei uma carga de gás de graça, olha isso, carga de gás de graça. Pra tu ver, enquanto o outro tava me cobrando 350, 300 e pouco, só na carga de gás, cara. Então assim, você vê a disparidade, né? Mesma coisa o alinhamento, né? O alinhamento tava lá no orçamento, acho que era 120, 150, pessoal. Eu não lembro ao certo. Mas não tava barato não, tá? E quando você vai em qualquer oficina mecânica, que tem inclusive uma boa máquina de alinhamento, os caras vão cobrar 80, 100 reais pra fazer isso aí. É um bagulho rápido, fácil, quem tem a máquina e sabe operar, vai fazer rapidinho. Não vai cobrar tão caro, vai comprar um preço justo. Galera, eu vim aqui pra pista do meio porque eu falei da pista lateral, acabou que é a pista lateral que tá com trânsito. Mas enfim, galera, a dica final que eu dou para vocês, para você evitar esses valores às vezes abusivos, às vezes fora de mercado, é o seguinte: faça mais de um orçamento, beleza? Faça mais de um orçamento, faça mais de um diagnóstico também em um lugar diferente. Isso é uma coisa que, eu vou ser sincero para vocês, eu falo para vocês fazerem, mas eu não faço tanto aqui nesse canal. Inclusive é uma coisa que eu quero começar a fazer mais e mostrar para vocês como é que é isso, beleza? Eu tenho algumas oficinas mecânicas que eu costumo levar, né? Eu não tenho, inclusive eu falo isso várias vezes e talvez até eu quero fazer um carvlog especificamente para a gente trocar uma ideia sobre isso, mas eu não tenho uma oficina mecânica de confiança, né? Que todo mundo tem um conhecido e tudo mais, mas eu não consigo confiar, pelo menos em praticamente todas as oficinas que eu já fui, né? Vocês veem, eu tenho uma autocenter aqui que eu levo bastante esse carro para fazer as manutenções periódicas ali básicas, e eu não confio tanto nela, certo? Eu não confio, não confio muito nos mecânicos que tem lá, que eles não me passam muita credibilidade quando eles vão mexer nesse carro aqui. Então assim, caso você tenha um mecânico de confiança, você já anula esse vídeo aqui praticamente. Mas de qualquer forma, ainda assim é sempre bom você estar atento nas peças que vão entrar no seu carro, nas peças que vão sair do seu carro, para você conhecer bem o seu carro. Quando ele tiver um problema, você ter a noção ali de onde é, para você acabar não caindo em papo de mecânico pilantra, em papo de autocenter pilantra. Mecânico pilantra e autocenter pilantra, os caras só querem uma coisa: vender e ganhar dinheiro. E se tiver trouxa pra pagar, mano, você fez o dia deles, tá ligado? Então assim, tem um problema no teu carro, tá dando um barulhinho. Se o cara deu um orçamento muito caro, se o cara deu um orçamento muito simples, aí beleza, tipo, não vale muito a pena você ficar andando. Mas, por exemplo, um orçamento de 300 reais pra trocar a bieleta, ok, né? Não, pra esse carro até era ok, né? Seria ali uns 250 reais, né? Mas tô dando um exemplo, né? Um orçamento de 300 reais, um barulhinho, resolveu o barulho? Show. Eu pararia ali, tá ligado? Resolveria o problema, 300 reais, show. Agora, por exemplo, orçamento de 1.000 reais, aqui no final do mês, quando você não tem mais muito dinheiro, né? Não recebeu ainda. Eu vou numa outra oficina, aí é 1.000 reais. Vou numa outra oficina, é 1.200. Vou numa outra oficina, 900. Opa. Aí você vê, beleza, mas quais peças você vai usar? Não, vou usar, Caiaba, vou usar Axios, vou usar peças de qualidade. Vai. Mas enfim, é dessa forma que vocês vão acabar achando a melhor oficina mecânica para levar o carro de vocês, seja ele Fiat Bravo, tanto faz, mas o carro aí que você tem, e pagando ali o valor justo, beleza? Não tô falando pagar barato, tô falando pagar um valor justo, um valor compatível com o mercado, pegando ali as melhores peças no melhor custo-benefício possível, para você não ficar gastando dinheiro ou fazendo retrabalho. Bom, meus amigos, então acho que é isso. Falei tudo que tinha para falar relacionado a esse tema. Se você tem alguma dúvida, experiência relacionada a isso aqui, cara, comenta aí, que eu vou estar respondendo todos os comentários. Se tiver ali um comentário muito bom, eu vou trazer pro vlog, a gente vai trocar uma ideia relacionada a isso, beleza? Então, basicamente é isso. Bem-vindo aqui e valeu!